Fala galera, tô só fixando aqui como é que é o tema da live, tá? Deixa eu fixar aqui para todo mundo saber. Aí, tá fixado. Durabilidade das estruturas de concreto. Bem-vindo aí a todos que estão entrando. Essa é a nossa segunda live aí da semana de lives que a gente está fazendo, lives de aquecimento para a imersão Calculista 10K, que começa aí a partir do dia 18 de abril. Então essa é a nossa segunda live de aquecimento aí dessa semana. Para testar aí, só para saber, como é que tá o som para vocês? O som tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? O vídeo também tá bom aí? Tá tudo certinho para a gente poder começar essa live? Vou esperar vocês me responderem aí se está tudo ok, tá? Ó, tudo ok, aí beleza então. Então, como vocês sabem, a gente vai ter a partir do dia 18 de abril a nossa imersão, né? O evento que é a Imersão Calculista 10K. E a gente está fazendo uma semana de lives aí de aquecimento, essa semana e semana que vem, que são lives de aquecimento para a nossa imersão. Então ontem a gente teve uma live sensacional com o pessoal da Otus Engenharia. Então o pessoal da Otus Engenharia ali são especialistas em coordenação e compatibilização de projetos em BIM. E a gente fez uma live ontem com eles sobre exatamente esse tema, coordenação e compatibilização de projetos em BIM, né? O que é a coordenação? Muita gente não sabe o que é a coordenação, acha que é só compatibilizar, etc. Daí, essa live está salva, quem quiser ver é só ir ali no meu perfil, no feed, tem ali a live salva de ontem. E hoje a nossa live é com o Henrique Bosco, que já está aí, já vou chamar o Henrique. Aqui. Nossa live hoje é sobre durabilidade das estruturas de concreto. E a gente vai conversar aí com o Henrique, que é especialista no tema, né? Especialista em engenharia diagnóstica, em ver as estruturas tudo aí deterioradas, né? E dar uma solução, né, Henrique? E daí a gente vai conversar hoje sobre isso. A durabilidade das estruturas e o que a norma de desempenho influenciou na norma de concreto, né? O que aconteceu depois do surgimento dessa norma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, vamos lá, né? Vamos deixar o Henrique se apresentar. Para quem não conhece, o cara é sensacional na engenharia diagnóstica, é destaque, mas eu vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Vai lá, Henrique. Gratidão, gratidão, grande Nivaldo. Bom, queria agradecer, começar aqui realmente agradecendo a oportunidade de vir bater esse papo aqui e conversar um pouquinho sobre esse tema que eu sou suspeito, eu gosto muito, muito mesmo, assim, me divirto falando. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Para quem não me conhece aqui, meu nome é Henrique Bosco, sou engenheiro civil especialista nessa parte, que são as doenças da edificação, né? A engenharia diagnóstica, eu sou como se fosse um engenheiro civil que é médico dos prédios, tanto antes de nascerem, quanto depois que eles já são velhinhos mesmo, né? Então, basicamente é isso que eu faço, que eu ensino são engenheiros civis e arquitetos a viverem dessa área, que é essa área de laudos técnicos, essa área de engenharia diagnóstica. E não tem como falar dessa área sem deixar de falar em estruturas, né, Livaldo? Não tem como, cara. Não É tem, o né? esqueleto do nosso corpo chamado edificação. Sem ele, nada para de pé, nada faz sentido. Então, precisamos levar isso em consideração sempre. Exatamente, não adianta o revestimento ficar grudado ali na parede, mas a parede tombar. Porque não resistiu, né? Não vai Ela tomba resolver. inteirinha. Tomba inteirinha com o revestimento grudado, não adianta nada. Né? O piso, a laje cai e o piso cai grudado na laje. Então a Não nossa vai estrutura resolver. vai ter que se portar ali. Cara, assim, ó, pô, eu agradeço por ter aceitado fazer a live aí. Esse é um tema que eu gosto muito, cara, engenharia diagnóstica, durabilidade das estruturas, né, as doenças que podem acontecer, como tu falou. É um tema que anda em conjunto, né? A gente tem que saber exatamente o que pode acontecer para a gente já projetar essa estrutura de uma forma mais saudável, que ela seja mais saudável ali na frente, né? Então, antes de tudo, antes de começar a entrar nesse tema,
só para deixar bem claro para todo mundo, me diz o que é a diferença, o que é patologia e manifestação patológica, porque tem Putz, gente que cara. ainda vejo muito aí, ah, não, essa Total, patologia aqui, não, pera aí, total, vamos total. começar do começo, né? Total, total. É até um termo um pouco técnico e tá tudo bem, galera. Se você não atua com engenharia diagnóstica, tá ok você confundir, tá? Mas patologia, na verdade, é abstrato, é o estudo, é a ciência que estuda as doenças da edificação. Então, na verdade, só existe uma. Não existe falar patologias, tá? Não no meio técnico. Só vai existir o quê? A realização disso, a prática disso, o que você verifica no dia a dia disso. Que é o quê? Uma trinca. É o quê? O estudo que estuda o quê? A formação de trincas, aí você vai lá e você vai ver uma trinca. Então é a manifestação. Aí é uma manifestação patológica. Uma infiltração, a mesma coisa. Um problema de desplacamento, a mesma coisa. Um problema de recalque, a mesma coisa. Todas são manifestações patológicas. Então, patologia é o estudo, né? Patologia é o livro, cara, é esse cara aqui. E a É. manifestação patológica é o que você vê de fato ali no seu dia a dia, é o que é palpável. Para simplificar, é isso. Então, patologia, sempre singular, manifestações patológicas, esse sim pode estar no plural. A gente vê muita gente cometer esse erro, né? É uma gafezinha, assim, né? Uma gafezinha que o pessoal não se atenta, na verdade. Chama tudo de patologia e tal, mas só para Tá. a gente deixar o pessoal direcionado, pelo menos, quanto a isso. Boa, boa. Mas entrando assim, ó, na nossa parte de durabilidade, que é o tema, né? Eu vi que tu postou ali um stories que eu até repostei, agora antes das 2 horas, né? Com Essa uma peça criancinha de aqui. concreto, exatamente, com a armadura corroída, e falando, será que é só o cobrimento? Né? Então a gente tem Hum, um monte de coisa que impacta na nossa estrutura e que pode total. causar aí as manifestações patológicas, né? Diminuir a vida útil da nossa estrutura. Antigamente, a 6118, antes de existir a norma de desempenho, a 6118 deixava para a gente a margem de 25 anos. Então a vida útil de uma estrutura era na margem de 25 anos, não precisava passar disso. Teoricamente, depois disso, Era lucro. manutenção o que precisar, mas é o lucro. O mínimo que tu tem que garantir sobre toda a manutenção necessária é os 25 anos. Depois que veio a norma de desempenho, deu uma aumentadinha de 25 para 50. Uma leve aumentada, né? Dobrou aí a nossa vida útil de projeto para uma estrutura de concreto. Daí o que acontece? Né? Na verdade, para todas as estruturas, mas assim, o que acontece? 50 anos, o que isso acarretou? Acarretou em revisão na 6118 em vários itens. Por exemplo, antigamente, a 6118 não fazia diferenciação entre elementos em contato com o solo. Então, tu podia fazer um pilar em uma área rural, classe de agressividade ambiental 1, com um comprimento mínimo ali, respeitando tudo e tal, chegava ali no solo, manter o mesmo cobrimento, mas está em contato com o solo, tem a umidade. Então, tem vários quesitos que alteraram na norma de concreto, também 118 exatamente por causa da norma de desempenho. E isso é importante a Pô, gente conhecer as classes de agressividade, né? Então, exatamente assim, o meio que tu está imposto, se tu está numa área litoral, se tu está numa área rural, numa área urbana, industrial, isso aí vai te influenciar exatamente nisso, na classe de agressividade, comprimento, tipo de concreto, tudo isso. Essa pecinha que tu mostrou aí, tu comentou que será que é só o cobrimento? O que tu tem a falar para nós sobre essa pecinha aí? cara, ó, essa peça aqui, só para a gente dar nome aos bois, né, Nivaldo? Olha que legal, você falou uma coisa super interessante, né? Primeiro, norma de desempenho, para quem não sabe, na verdade, é a norma de desempenho de edificações habitacionais, né? Ela surgiu em 2013, já foi revisada. E o que acontece? Ela visa aumentar a vida útil e reduzir a manutenção das edificações. Facilitando é basicamente isso, né? Ela tende ao quê? Fazer você projetar estruturas, realizar estruturas e edificações melhores para que o usuário, ao longo de toda a vida útil de um prédio, ele tenha menos custo e esse prédio, enfim, se mantenha com maior qualidade. Então, poxa, ela no mínimo, né? Você falou aí o quesito mínimo. A gente, de um modo geral, leva o mínimo em consideração. Mas para você classificar, ela é dividida em 3 requisitos, né? Mínimo, intermediário e o mais alto ali. O que acontece? Para você classificar ela no menor desses requisitos, no mais baixo deles que seja, você já está falando aí de uma classe de 50 anos de durabilidade, tá? Para uma estrutura estar dentro do mínimo requisitado pela 15575. Agora, se você quiser um conceito intermediário de durabilidade, você está falando de 63 anos. Então, pô, você já coloca aí mais 13 anos na conta. Então já tem que durar um pouquinho mais. E se você quiser o avançado,
aí sim você vai estar batendo em 75 anos de expectativa dessa estrutura. Cara, se você levar em consideração com os 25 que nós tínhamos antigamente, Pois você é. está falando de 3 vezes. É significativo, né? É muita coisa, né, cara? É uma mudança muito grande. E isso, obviamente, impacta em toda a estrutura, né? Em tudo que a gente vai projetar da estrutura. Toda. Impacta muito, cara, impacta muito. E assim, que nem você comentou, né? Só para até trazer um parâmetro para o pessoal. Ah, é uma estrutura, classe de agressividade 1. Ou seja, para quem não sabe o que é classe de agressividade, pelo amor de Deus, vai dar uma lida na 6118. Importantíssimo, tabela 6.1 lá, vai estar lá, Aqui classe de estamos falando, agressividade. falando de duas áreas, que nas duas áreas vocês têm que conhecer as classes de agressividade, tanto na Total, engenharia diagnóstica quanto nas estruturas. Tem com que estar na ponta certeza. da língua a tabelinha ali de classe de agressividade. Total. Então, assim, a mais baixa que existe, né, que é a menos agressiva para o nosso concreto, uma rural, tá? E aí eu já talvez entraria com algumas ressalvas, porque rural e a pessoa vai fazer, por exemplo, guardar adubo, é altamente Uhum. agressivo para o concreto, tem que tomar cuidado. Mas vamos no simples, rural, classe de agressividade 1, a menor que tem. Cobrimento mínimo, por exemplo, para uma viga, a gente está falando ali de 2,5, 2,5 cm, 25 milímetros. Só que ela tem uma ressalva. Contato com o solo já sobe para 30 milímetros, já vai para 3 centímetros ali. Legal. Esse camarada aqui, ele é bem mais antigo do que 2013, 2014. Esse cara Uhum. aqui, ele tem uns 45 anos de idade, tá? O que acontece? Ó, nosso cobrimento aqui nele, cobrimento, né, para quem já está mais familiarizado, é a distância entre a face do concreto, aqui só está pintada, né, uma pintura latex, você consegue ver, PVA, a face e o início do nosso vergalhão. Agora só os óxidos de ferro, né, só tem a corrosão aqui do que restou do nosso vergalhão. Nesse caso aqui a gente está com 3,5, cara, não é um cobrimento ruim. Não é um cobrimento ruim. É um E cobrimento grande. é um cobrimento grande, é um bom cobrimento. É. E por que que esse cara aqui, eu tive que fazer um reforço nesse pilar? Por que que esse pilar ia cair? Por que que a armadura dele chegou nesse estado crítico de corrosão? Esse que é o ponto, né? Existem vários parâmetros que nós precisamos levar em consideração para focar nessa durabilidade do concreto, para atingir esses 50 anos, pelo menos, de durabilidade dentro da nossa estrutura, né? Então isso é muito legal da gente pensar. Porque a gente fala de durabilidade, sempre vem falar cobrimento. Será que é o cobrimento sozinho que vai ser o suficiente para garantir isso, né, Nivaldo? Sozinho não faz mágica, né, cara? Sozinho não faz mágica. Tu tem que ter, por exemplo, uma classe de concreto mínima ali para que o concreto tenha ali menos quantidade de poros, compatível com a região e que ele possa fazer a Boa. proteção adequada das armaduras, né? Se esse aí é uma peça antiga, como tu falou, com certeza talvez o concreto foi rodado em obra, não é usinado, e o concreto é de baixa resistência, não é um concreto de alta resistência. Então, provavelmente, concreto com mais água para ficar mais trabalhável, por mais que atinja um pouquinho de resistência, ele fica muito poroso, tem tudo isso, né? Abertura de fissura. Total. Então, assim, é muito, Nossa, que muito massa, que massa. importante. Muito gostoso trocar ideia com quem entende do que tá falando. Assim que é bom, pô. É muito Sensacional. importante a gente entender, por exemplo, ó, na imersão que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre concepção estrutural e pré-dimensionamento das estruturas. Então, lá a gente vai aprender a fazer a melhor concepção na imersão e pré-dimensionar as estruturas com uma dimensão mínima. Então, a gente já vai saber que um pilar tem que ter uma dimensão mínima para resistir aos esforços. Isso tudo aí entra exatamente a tua melhor solução estrutural, vai fazer a tua estrutura ser mais saudável. Então, ela vai conseguir atender melhor os requisitos normativos, por exemplo, de deslocamento. Uma viga a gente pré-dimensiona para ter uma altura. Se eu colocar uma viguinha de 40 centímetros para um vão de 8 metros, ela nunca vai funcionar. E acontece, talvez tu já foi numas visitas ver aquela viguinha pequenininha vencendo aquele vão enorme. Tu olha por baixo, ela está toda fissurada, mas toda fissurada. Daí o que acontece? Por mais que passe no estado limite último, coloque em contraflecha e aquela contraflecha lhe ajude, quando ela deformar, ela vai fissurar, daí a gente entra na durabilidade. Porque a fissuração vai deixar a tua armadura exposta. O grau de fissuração vai deixar a armadura exposta. Se o teu ambiente é agressivo, vai ter penetração ali, vai acontecer ali a deterioração da armadura, né? Total, não, total, cara, total. E aí entra até em outro fator, né? Primeiro, você falou uma coisa super legal já. Fator água-cimento, né? Cara, o controle, esse é Uhum. um dos parâmetros que eu queria falar aqui, além do cobrimento, que é essencial quando a gente vai Isso é falar muito de importante, durabilidade. cara. Muito importante. Cara, fator água-cimento.
Fator água-cimento. Quanto de água você vai colocar na sua mistura? Quanto que você vai hidratar o seu concreto? Tá? E qual é a hidratação? Qual é a formação de clinker? Enfim, aí entra nesses fatores. E você falou outra coisa também, Nivaldo, que, cara, eu acho que é sensacional, que é só aprendendo realmente com um calculista, um cara que, assim, entende do que está falando. Não é só rodar TQS, né? Não é pilotar software, né? Não, é pilotar software. Então, assim, eu vejo pessoas, passou, vai cair, não vai cair. Mas, assim, qual a durabilidade? Segundo, qual é o conforto do usuário, meu amigo? Você pensa lá, você vai projetar uma baita de uma casa, ou você vai projetar, que nem eu vi esses dias um vídeo seu, ali numa baita de uma varanda legal, com a laje em balanço, ali 3 metros de balanço na laje, sem viga. E aí o usuário pega, olha embaixo, recebeu tá o cheio de anúncio fissura. Recebi. Cara, o usuário olha para cima, tá cheio de fissura. Tá ali com uma deformação excessiva. E aí? Talvez uma pessoa mais técnica vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui não é uma fissura progressiva, não tende a gerar um risco imediato e tal. Mas e o conforto desse usuário de estar morando naquele prédio que é novo e já está fissurando? Você acha que essa pessoa se sente segura com aquela obra? Você acha que essa pessoa vai te indicar para fazer outra obra para ela? Com certeza não. E essa é a diferença, né? Eu falo muito, né? Infelizmente, a gente vê muito brasileiro com uma cultura, e a gente, como profissionais, né, habilitados, a gente combate isso, cultura do pedreiro, né? Aquela velha frase do pedreiro, o engenheiro que tá querendo subir um prédio em cima dessa casa, não sei o quê. E a gente vê que não, existem parâmetros de segurança. Eu fui semana passada, cara. A gente não faz um projeto ou uma execução para ela durar um ano, tipo assim, né? A gente faz para durar os 50. O pedreiro faz e vai embora. Então, se apareceu trinco, se não apareceu, o que aconteceu, o dele não é para durar. Essa é a ideia. A gente tem o compromisso de fazer durar toda a vida útil necessária. Total. E a gente está fazendo carreira, né, Nivaldo? Eu acho que ninguém aqui está entrando na engenharia para trabalhar 5 anos e depois mudar de cidade ou ir para outro lugar. Cara, é fazer carreira, fazer nome. Semana passada eu estava fazendo uma auditoria. Olha essa história. Eu devia ter te marcado, cara, nesse instante. Cara, olha essa história. Uma piscina, parede de concreto, casa sensacional, tá? Alto padrão, Itupeva, aqui interior de São Paulo. Tá avaliado entre uns 3 milhões e meio e 4 milhões a casa. Piscina aí, no quintal ou no quintal? Não, no quintal. Parede de concreto. Aí o pedreiro, não, cara, vamos reforçar, tô achando que tá fraquinha a piscina, não sei o quê. O cara começou a pegar um monte de treliça de laje e enfiar no meio da estrutura. Eu falei, meu amigo, você mandar isso aqui pro seu calculista, ele vai, no mínimo, tirar a RT dele e nunca mais vai querer olhar na sua cara do que você tá fazendo. Cara, pega a treliça e bate nas costas do cara, sem dó. O que essa treliça tá fazendo no meio da estrutura dessa piscina? É que você tá me enfiando isso aqui? E aí o que aconteceu? Como ele inseriu a treliça, se não me engano era uma treliça de 13, ela forçou toda a armadura lateral para a borda. Ficou com um cobrimento ali de pequeno. 3 milímetros, 5 milímetros, toda a estrutura enterrada dessa piscina. Pô, contato com o solo, ali é uma região de declive, ou seja, toda a água que penetra no solo vai bater nessa piscina, ela vai trabalhar numa pressão hidrostática negativa. Qual a durabilidade dessa piscina? Por quê? Porque vamos reforçar. Isso aí a gente entra exatamente numa coisa importante que é a prática, né? Então, por exemplo, tu faz o projeto e daí quem só vive de projeto, eu tenho escritório, eu vivo de projeto, mas o cara que só vive de projeto e não sai do escritório, e o cara só faz tá só no computador o dia todo, não pisa numa obra, não entende como é que é executado, tu não consegue exatamente fazer o que tu falou, que é fazer carreira, porque tu não sabe nem como as coisas são executadas. Então, tu vai capaz de tu chegar lá na obra, eles não estarem conseguindo executar uma solução tua, porque ela é muito difícil. Então, tá na obra é fundamental. Mesmo que tu trabalhe só com projeto, tu tem que ir na obra, ver como é que a tua é feita, como é que a dos outros é feita também, porque tu aprende alguma coisa vendo que tu pode trazer para a tua. Então, ir na obra é fundamental. E esses detalhes de execução, tu só percebe indo na obra. Não tem outra forma de fazer. Quer ver? Eu fiz uma obra uma vez que me chamaram para acompanhar. Daí, alguns clientes meus, a maioria é consultora grande, tem engenheiro e tal, tudo certinho. Mas eu também faço para casas de alto padrão, e daí a casa, o que acontece? Geralmente o cara contrata só uma empreiteira, o cliente. E daí a empreiteira vai lá e executa. Então eu fui lá na obra para ver e tal, fazer o acompanhamento, que daí me contratou para fazer o acompanhamento, conferir as armaduras. O pessoal, para encaixar uma viga na outra, cortou o negativo e não fez traspasse e deixou o negativo cortado de cima da viga. Isso é coisa que tu só vai ver indo na obra. Concretou, como é que você vai ver isso depois?
Exatamente. E tipo assim, quando tu tá projetando, tu já vai começar até a pensar, aqui é um ponto em que vai ser difícil, duas vigas se cruzando, o cara baixar a armadura, vai ter corte em algum lado, já posso prever no projeto um traspasse aqui de uma forma, seja o que for, para poder melhorar essa situação. Então são coisas que a gente só vê indo na prática. Então é projetar e é ir na prática ver a execução. Tu tá todo dia ali fazendo vistoria e vendo exatamente o que acontece, né? Então isso é fundamental também ver aí as manifestações, o que está acontecendo para saber exatamente o que não fazer quando tu for fazer a tua. Isso é uma ideia, né? É Sim, uma coisa total. muito interessante, cara. Até me perguntaram esses dias aqui, eu tenho um grupo, né, a comunidade do Estruturas da Prática, que tem os Aham. alunos ali, a gente troca informação. E teve um aluno que eu acho até que entrou aqui, o Jean, esses dias ele perguntou ali no grupo, ô Nivaldo, qual que é a norma 6118? Essa eu vou jogar para ti, olha só. Nem combinamos. A 6118 fala alguma coisa em relação à distância da praia para eu considerar a classe de agressividade marinha, qual que é o limite? Daí eu falei, cara, ela não fala, ela não especifica, ela separa a classe de agressividade, mas isso fica muito subjetivo. Daí, porque tem gente que pode considerar a cidade inteira, mas não faz sentido se a cidade for grande. Tem alguns estudos que eu já vi, que eu me baseio, que eu vejo que muitas pessoas se baseiam, que é 1 quilômetro. Mas daí eu quero perguntar para ti agora. Tem alguns estudos que Cara, falam, ó, em 1 quilômetro diminui a quantidade de maresia que vem. Mas o que tu tem a me dizer exatamente sobre esse assunto? cara, Anivaldo, esse negócio né, para ser classificado como grau de agressividade ali, né, marinho, é super delicado. Porque, Isso é inclusive, eu muito tenho subjetivo, né, cara? Para muito qualquer outra das subjetivo, classes. Até para muito subjetivo. industrial é muito subjetivo, é Muito difícil. subjetivo, muito subjetivo. Tem vários estudos de mestrado e doutorado sendo desenvolvido a respeito disso agora, tá? Isso é super legal. Tem um colega meu, Yuri, amanhã, inclusive, eu vou palestrar no simpósio de engenharia diagnóstica que ele está desenvolvendo. A tese de mestrado dele é exatamente essa. Ele é de São Luís, no Maranhão, e ele está vendo a grande diferença que existe em São Luís, entre as próprias praias de São Luís, do grau de agressividade marinho. Então, assim, para você ter Uhum, ideia, tem estudos que mostram que em algumas cidades, mais de 10 quilômetros distante do mar, você ainda tem sinais uhum, de névoa marinha nas edificações. Então, assim, cara, 10 quilômetros para dentro é coisa pra caramba. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Cidade litorânea, de um modo geral, é lógico, uma cidade muito grande, talvez você comece a ter alguns parâmetros que não fazem tanto sentido. Mas se você pegar, por exemplo, o Balneário Camboriú, né? Eu vi que você já postou algumas vezes aí de Balneário. Cara, Balneário, ela tem aquela característica de ter um paredão na orla da praia, né? Então, assim, uhum, aqueles prédios, eles pegam muito, muito mesmo uhum, de toda essa névoa marinha, de todo esse respingo de maré, né? A gente pode classificar ali até como um respingo de maré, porque existe isso direto ou indiretamente. Então, assim, falar para você que existe uma regra exata é mentira. A norma é uhum, subjetiva nesse sentido, a gente ainda pretende evoluir. Mas, assim, o que acontece? Por exemplo, ó, lá no Maranhão, a gente tem a Praia do Futuro. É uma praia super famosa, tem várias baladas, vários bares, é uma praia super legal. Só que você quase não vê prédio nessa praia. É a praia habitada com o maior grau de agressividade do mundo. Só perde porque para o daí o Mar vento Morto. ganha, né? O vento ganha velocidade. Cara, é violento, assim, nível de cloreto é algo violento. Só perde para o Mar Morto, só que o Mar Morto não é habitado. Então, a Uhum. gente tem no nosso país, no Brasil, no nosso Nordeste, a praia mais agressiva do mundo em grau de agressividade, para você ter ideia. E ao Para mesmo ver se tempo a somos gente tem primeiro algumas no praias mais lugar em tranquilas. alguma coisa. Ganhamos, ganhamos, Para dizer que o Brasil não é primeiro em nada, o Brasil olha aí, ó. ganhamos, Algumas ganhamos. coisas é pioneiro e algumas coisas está em primeira. A primeira, olha só, a pessoa que foi precursora da ponte de balanço sucessivo, a técnica de ponte de balanço sucessivo, percursor é o Emílio Balgamarte, que é aqui de Santa Catarina, é aqui entre Joaçaba e Evaldo Oeste. Foi a primeira ponte de balanço sucessivo do mundo, da história, feita aqui. Depois foi copiado e tal, e foi difundida. Mas a primeira ponte da história de balanço sucessivo foi feita aqui em Santa Catarina, Que e massa. um engenheiro catarinense. A gente já foi pioneiro em muita coisa, e agora estamos sendo pioneiros na maresia. Então, você viu? Estamos detonando nessa aí, a gente está mandando bem. É muito Estamos louco. bem. Eu já tive a oportunidade de ir lá, assim, é surreal. Todo lado que você olha tem corrosão. Pra tudo, tudo, tudo. É É, muito deteriorado, é muito legal. Então tem que tomar um pois pouquinho de é. cuidado, sim, nessa questão, tá? De, o que é classificado, o que não é.
Aí também, de novo, você vai entrar... O que o seu cliente está prevendo como durabilidade da edificação dele? Porque esse é até um fator, né, Nivaldo, comercial que tem sido assim levado muito em consideração pelas construtoras. Aqui em São Paulo, acredito que no sul do Brasil também, eu vejo muitas construtoras, aí é alto padrão mesmo, mostrando que em alguns quesitos ela bate um nível superior, um nível intermediário da norma de desempenho. Fala assim, aqui em Campinas eu sou a única que está atendendo isso. Isso aí começa a virar, na boca de corretor de imóveis, começa a virar fator comercial. Você mostrar que, aquele prédio vai durar mais de 50 anos, vai durar 70, 60 anos. Isso é interessante, porque a gente percebeu isso. Meu avô, ele foi projetista de obra de arte, projetista de ponte, era calculista, que nem você. Cara, quando eu era criancinha, conversar com meu avô, era isso. Cara, a estrutura dura 30, 40 anos, tá tudo certo. Hoje a gente sabe que a gente não faz nada para durar isso. Ninguém, você olhar para minha avó, a casa que a minha avó mora hoje, tem quase 50 anos. Então, assim, o brasileiro percebeu. Isso era uma cultura europeia, porque na Europa o pai passa casa para o filho, que passa para o neto. E o brasileiro começou a perceber que o imóvel dele vai passar as gerações. Ele precisa fazer ele durar, agrega valor. Agrega valor. Você fala assim, cara, você não tem que fazer um reforço estrutural, porque a sua casa vai cair daqui 30 anos. 30 anos, meu amigo, é a hora que seu filho estiver entrando na faculdade. Então o cara vai falar assim, melou. Aí você consegue vender mais. Isso é interessante, é importante ter essa percepção. Então aí, aproveitando para falar para o Jean aí, Jean, não tem um valor fixo, não tem um valor. A gente tem que dar uma estimada exatamente, tem que tomar cuidado. Até para ter uma ideia, a casa da minha mãe, ela ali no Canto Grande, em Bombinhas, ela tem uns 15 anos, eu acho, 20 anos de construção. E não, tem mais. A parte de cima tem uns 20, deve ter uns 25 anos de construção. E a gente teve que fazer uma recuperação estrutural. Ela é assim, ela é um declive, então tem tipo um semi-subsolo, assim, que vai acompanhando o terreno, daí tem uma contenção, mas ali a gente usa ainda como casa, pé direito reduzido. Daí tem 2 andares que é sala comercial e casa em cima. Essa parte onde é semi-subsolo, a gente teve que fazer uma recuperação estrutural por causa da corrosão das armaduras. Tava ali começando os pilares tudo a parecer fissura. Daí a gente começou a abrir ali uns para ver como é que estava o estado. A gente teve que voltar e fazer a recuperação. Só que também ela é a 30 metros da praia. Tipo assim, e daí sabe como é que é, né? Pergunta para mim se tem projeto estrutural a casa da minha mãe. Tá certo que na época eu tinha, sei lá, 10 anos. Mas pergunta se tem. Não tem. Ela teve um engenheiro que assinou a arquitetura na prefeitura e assinou. A gente ainda tem isso muito, infelizmente, né? Daí não tem como a gente querer uma coisa durável. Porque vai lá o cliente, não, é só uma plantinha, assina para mim, só preciso que regularize na prefeitura. Depois vai lá e constrói com um empreiteiro. Daí o profissional aceita, o profissional só quer o dinheiro na mão, às vezes, não quer também ter trabalho. E daí acontece isso, né? Então, durabilidade zero, né? Não tem como exigir. Total. Então, é importante a gente estar atento nisso, porque vem da gente, né? Qualquer mudança vem da gente, né? Para chegar lá na ponta, começa aqui na gente. Boa. Eu acho muito importante, né, Nivaldo? Eu bato muito isso, né, nos meus mentorados aí na engenharia diagnóstica, assim, quem quer atuar com isso, tem que tomar cuidado, porque, assim, sempre vai ter o cliente que quer o baratinho, o facinho, o meia boca, né, no popular. A gente não tem que mirar nossa energia nesse cara, porque esse cara depois ele vem pela dor. Depois ele vai ter tido problema e ele vai vir até você, profissional, para resolver o problema dele. Você tem que focar naquele seu engenheiro que busca qualidade. Para você mostrar para ele, muitas vezes, porque às vezes a pessoa até está aceitando mais barato, mas porque ela não entendeu que aquilo, na verdade, vai ser o mais caro com o passar do tempo. Então, nós, profissionais, temos que saber mostrar isso para ele. Tipo, olha, pode ser que você está achando que um projeto estrutural aqui, sei lá, 10 mil reais na sua casa é algo caro. Mas, cara, coloca isso no ponta do papel. Quanto custa você morando em casa, você tem que fazer um reforço, você tem que fazer isso. Cara, o tanto que eu pego, Nivaldo, o tanto que eu pego de, primeiro, né, falha de acompanhamento e segundo, ausência de projeto. É isso que eu queria chegar agora aí contigo. Ausência de projeto. Exatamente nesse ponto. Aí a casa do camarada nem terminou muitas vezes, ou ele acabou de mudar, a hora que ele submete a carga de uso, trinca para todo lado. Aí o cara fica desesperado. Meu amigo, o meu laudo custa mais caro do que o projeto estrutural, se ele tivesse feito. Um laudo, um dia meu laudo custa o preço do projeto estrutural. É aquela famosa economia burra, aprende né? pela dor. Economia burra. Eu nem chamo de economia, porque pelo amor de Deus.
Porque o cara acha que vai, tipo assim, vou economizar aqui no projeto, Sondagem. né? Mas daí vai pagar, vai gastar, na sondagem, mas vai gastar mais em aço Não, assim, ó, no mínimo, se a casa não der problema, vai gastar mais em aço, porque daí vai fazer tudo querendo botar para segurança. Então podia ter sido É. muito mais econômico. Mas no mínimo, se ela não tiver problema. Porque se tiver um recalque diferencial, que tem que reforçar uma fundação, olha, amigo, daí às vezes, dependendo do nível, já é mais fácil de vender a casa por um preço bem baratinho e construir outra, né? Tem uns Assim, ó, casos que agora são eu queria brutos. chegar em ti num ponto que tu falou ali. Por exemplo, a gente tem que fazer a obra durar o máximo possível, é a questão de durabilidade. E daí a gente já viu muito problema, por exemplo, que o problema pode vir do projeto e pode vir da execução, né? Então a gente tem ali, sei lá, no projeto, como a gente comentou antes, o cara não verificou Hum. direito o estado limite último. E estado limite de serviço, o cara só verificou o estado limite último. O que a gente costuma falar é que no software está tudo vermelhinho, a meta é deixar tudo branquinho. Uhum. Está tudo branquinho, está passando, pronto, fechou. Mas o cara Feliz. nunca abriu, mas o cara nunca abriu uma planta de flechas, por exemplo, na laje, nas vigas, para verificar o deslocamento das vigas. Chega lá na Uhum. obra, abre um monte de fissura, não resiste direito, né? Não tem um comportamento como é esperado, tem muito deslocamento, vibração, abre muita fissura. Então a gente tem várias formas, por exemplo, que pode surgir fissura lá na obra, né? Pode ser uma falha no projeto e pode ser uma falha na execução. A gente tem aí o famoso também a pressa para retirar o escoramento, né? O cara levantou uma laje, o cara já quer tirar a escora para já levantar a parede e enquanto isso vai levantando, concretando o próximo pavimento, descarregando toda a carga no pavimento. Isso aí vai gerar também abertura de fissura, que vai diminuir a vida útil da estrutura, da edificação e tal. O que tu costuma encontrar mais nas tuas vistorias, assim? O que tu acha que, pô, erro de projeto, execução, aqui foi isso, aqui foi aquilo? Deu O uma que tu mais travadinha aqui. encontra? Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha? Tá, Céu, o que que tu mais encontra nas tuas historias em questão, por exemplo, de erro de projeto ou erro de execução? Por exemplo, abertura de fissura, será que foi falha no projeto ou foi pressa na retirada do escoramento, erro de execução? Vixe, espera, que pra mim travou total. Não sei se foi só o meu. Aí, acho que voltou. Voltou? Voltou. O que eu costumo encontrar Entendeu a pergunta? mais. Não, o que eu costumo encontrar mais. Não, a pergunta, tu entendeu? Não, o que você falou, o que eu costumo encontrar mais. Ah, tá. Então a pergunta é para ti, o que que tu costuma encontrar mais nas tuas vistorias? Erros de projeto ou erro de execução? Falha na execução na hora que tu vai ver alguma coisa que aconteceu, alguma manifestação que aconteceu? Cara, varia do tipo de edificação, Nivaldo. Casas, eu vejo muitas vezes erros de projeto, tá? Assim, são poucos, normalmente não relacionados a colapso, mas muitas vezes relacionados ao quê? A desempenho e percepção de comportamento em uso, né? De aquela Uhum. conforto de uso mesmo, ou excesso de fissuração. Mas tem muito erro de execução, tá? E aí que entra também a questão do projeto. E aí eu posso classificar, eu pelo menos entendo dessa forma que é um erro de projeto, que é a questão de execuibilidade, né? Projetos que não Uhum. são execuíveis. Eu vejo muito adensamento excessivo de armaduras, transpasse que gera esse adensamento e a pessoa não percebe no transpasse, esse tipo de situação que vai gerar manifestação patológica, que vai gerar problemas ali na durabilidade, né, Aham. dessa estrutura, ou até mesmo no desempenho estrutural, né? Pode ser que ela nem desempenhe como você tinha projetado por conta disso. Então isso é muito importante. Mas assim, bom, primeiro, né, concreto usinado sempre é melhor, isso é um fato, né? Mas a gente tem que Com levar, certeza. porque vai controlar vários fatores, né? Até tomar cuidado, galera, pelo amor de Deus, com o betoneirista da sua obra. Porque o cara Tira adora a chegar e mangueira tacar da mão água. dele. Tira a mangueira da mão dele. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O cara vai jogar água, os caras jogam água em excesso para aumentar a Uhum. trabalhabilidade, para acelerar o processo. Ele quer descarregar o caminhão dele e ir embora. Toma cuidado com esse fator de água-cimento. Cuidado com o slump bater lá na casa do chapéu. Isso é super perigoso. Tem um outro fator, né, Nivaldo, que a gente ainda não comentou, que você comentou uma coisa legal, que é fator de porosidade. Cara, eu não sei se a minha Uhum. câmera vai ser tão bacana a ponto de conseguir mostrar. Mas esse aqui é um concreto muito poroso. Apesar dos seus 3,5 cm, é o meu ou é o dele que tá travando? Tá aqui, tá indo bem, cara. Pra mim tá indo bem. Aí, acho que Voltou? foi. Entrei no Wi-Fi aqui, eu tava no 4G, entrei no Wi-Fi aqui, vamos Ah, ver se tá. melhora. Apesar dos 3,5 cm, é um concreto altamente poroso.
Então, isso aqui é um problema grave. Também está relacionado a fator água-cimento, mas tem um camarada aí seríssimo, que é o quê? O adensamento do concreto, vibrar o Uhum. concreto, né? E saber vibrar. Porque aquele camarada que vai lá e bate um martelo na forma, ou você coloca ele para carregar carriola, ou você tira ele da sua Manda obra, cara. Ou embora. você ensina ele, pelo amor Uhum. de Deus. Porque saber vibrar o concreto é essencial para você adensar, tirar o ar. Isso vai influenciar, inclusive, na resistência à Uhum. compressão do seu concreto, né, Nivaldo? Você vai apertar um Exatamente, soufflé ou você vai exatamente. apertar um diamante negro? Qual que é mais fácil de você apertar, né? Exatamente. E eu sou fã do Diamante Negro, não gosto muito do Soufflé, não. Ó, já estão falando para mim até que a gente dá para chamar esse betoneirista aí de, sabe quando faz aquelas saladas hidropônicas? Então, betoneirista hidropônico aí, esse betoneirista. Cara, é complicado. Fazer concreto em obra é muito complicado. Porque, assim, ó, tu compra o concreto usinado e às vezes ele não atinge a resistência. Isso que o concreto é usinado. No meu mestrado, eu fiz 9 vigas e fiz ensaio em 9 vigas, vigas compostas. Era viga com concreto de 15 MPa embaixo e com 30 MPa em cima. Daí era para simular aí 2 concretos diferentes e o comportamento. Então eu Uhum. rodei 12 vezes, 12 não, 18, né? 18 betonadas ali. Essas betonadas tinham que chegar a 6 em 15, 6 em 30. Cara, vou te falar que acho que umas duas eu acertei cheio. O resto, teve uma que me deu 50 MPa. O mesmo traço, a mesma brita, tudo, a água, a brita, tudo pesada, a areia pesada. Não é igual ali Não na é no betoneira, na capacete, obra, não é na é mangueira. na lata. Que na É. lata. Não, pesado, tudo certinho. E daí, tem até o cara que estava me ajudando, que o Matheus, é um engenheiro que também terminou o mestrado, ele falava, cara, a área dele é concreto, é tecnologia do concreto. Daí ele me ajudou a, né, rodar os concretos e tal. Ele falava assim, cara, concreto tem humor. Se ele não tiver de bom humor hoje, não tem o que a gente faça. Então a gente estava indo para o laboratório fazer a concretagem, a gente falava, vamos rezar para que o concreto hoje esteja de bom humor. Porque concreto é difícil, cara. Esses dias eu estava falando até com o Alexandre. O Alexandre é o engenheiro da Implanta BIM. Ele vende o curso de implantação de BIM e tal, Revit e tal. E Uhum. ele tem uma concreteira. Ele estava falando para mim esses dias, cara, nunca esqueço a primeira vez que o meu concreto não atingiu a resistência. Daí eu falei, teve uma vez que não atingiu? Daí ele falou, não, essa foi a primeira só. Foi uma vez que não atingiu. É para ver, cara, concreto. Então, daí na obra, muito mais difícil É ainda. difícil, cara. Na obra. E na obra não tem aditivo. Aqui na usina, a gente bota menos água e bota um superplastificante para ganhar trabalhabilidade. Então, ele vai ficar menos poroso, porque ele não tem tanta água. Na obra, para te ganhar trabalhabilidade, o que é? Água. Mete água, mete água. Porosidade no concreto, como tu mostrou aí. Porosidade é algo que não vai impedir o agente agressivo de penetrar. Não tem o que fazer. Tu pode botar mais cobrimento, teria que botar muito mais cobrimento para poder equivaler, né? Então, daí uma outra coisa importante até que a gente falou bastante de execução, né? E daí, por exemplo, a 6118 com essa revisão da norma de desempenho, ela trouxe ali um item ela já tinha, que é assim, o teu cobrimento é 3 centímetros. O cobrimento na área marinha é 4 centímetros pela Uhum. 6118 para vigas e pilares. Daí, Uhum. mas se isso já tinha. Se a tua mão de obra for top, se tiver um controle rigoroso na dimensão dos elementos, pode diminuir meio centímetro. Isso já tinha. Daí agora a norma trouxe um critério novo que eu acho bacana, que é se tu usar um concreto superior ao concreto mínimo exigido. Então, na área marinha é exigido 30. Se eu usar um 35, eu posso diminuir mais meio centímetro. Não é à toa que nas Uhum. minhas obras é assim, é 3 centímetros para uma classe marinha sempre com um concreto maior. Eu sempre uso no mínimo Top, 35 daí. top, Mas o top. que tu acha disso? Eu acho top. Dessas duas questões, né? A da mão de obra, sinceramente, eu coloco nos projetos, mas tento ir conferir para ver se a mão de obra é mesmo boa, porque tu tem que ter armador bom e tu tem que ter o armador e o É o carpinteiro carpinteiro normalmente que bom. vai. É, o carpinteiro. É. E o armador também, porque se o estribo ficar maior um pouquinho, daí para caber já vai comer um pouco do cobrimento. Então tu tem que ter o armador e o carpinteiro bons mesmo. E a questão do concreto, né? Será que 5 MPa vai fazer diferença às vezes? Travou aí?
Total. Não, não, tá normal, tá normal. O... Total, cara, total, total, total. Assim, o que que eu acho nesse sentido, Nivaldo? Minha opinião profissional nessa questão. Tudo é equipe, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito em treinamento de equipe e capacitação de equipe. Porque não adianta falar, engenheiro não vai fazer um prédio sozinho, não tem como. A gente precisa ter equipe. E quanto mais nós capacitarmos e Uhum. treinarmos a nossa equipe, melhor. Eu já tive minha própria construtora, né? Eu trabalhei 8 anos em obra, cara, dentro e fora do Brasil. Eu trabalhei inclusive em Manhattan. E muita gente me pergunta qual é a maior diferença? Olha, A mão de obra. A mão de obra, cara. A mão a de obra língua. altamente Era qualificada. difícil. A língua também, tem mais isso. Assim, o que acontece? Se você tiver uma mão de obra boa, que você sabe que é aquela mão de obra que está preocupada com a qualidade, eu acredito e eu acho que sim, pode mandar bala. Tem estudos, né? Assim, cara, eu estudo bastante, né? É uma área que envolve estudos, que mostram que a simples pintura, que seja uma pintura latex, por exemplo, em subsolos que as pessoas deixam a laje exposta, aumentaria em 10, 15 anos a vida útil daquela laje. Cara, uma pintura Uhum. latex, quanto custa isso? É muito barato. Se você pegar, Anivaldo, proteções base de poliuretano ou base epóxi, elas representam. Deu uma travada aqui agora. Pessoal, vocês estão me vendo ainda? O Henrique? Será que eu travei ou o Henrique? Quem puder responder aí para mim? Travou o Henrique? Ah, ó, o Henrique saiu, mas ele já deve voltar aqui. Já deve voltar. Mas para vocês verem, até isso é uma pergunta que eu ia falar para ele agora. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para ele, que é a questão do revestimento. O que que acontece? A gente faz muita obra de frente para a praia aqui, e essas obras aqui de frente para a praia, ó, a gente já voltou. Essas obras de frente para a praia o pessoal tem pastilhado. E daí, com a pastilha, o rejunte da pastilha, né, Henrique? Chegasse a Voltei, me ver voltei, agora? voltei, cara. Desculpa. Descobri o que estava acontecendo. Não era minha internet, cara. Meu iPhone, eu botei para rodar uns laudos meio pesados nele. Aí ele deu uma fervida de Ah, manhã. Aí agora eu rodei a live, ele esquentou. Mas vamos lá, desculpa, vamos lá. ó, tu estava falando da pintura, né? Que simplesmente a pintura, daí eu estava comentando aqui que tem cliente meu que ele pastilha a obra inteira, é a área marinha, mas ele pastilha a obra inteira, toda externa, externa é tudo pastilhado. E isso aí é um ganho também Considerável. enorme nessa questão de desempenho, né? De durabilidade, né? De durabilidade da estrutura. Considerável, considerável. Até porque a pastilha, né, o elemento, a placa cerâmica em si, principalmente as esmaltadas, ela tem uma vantagem muito grande no quesito limpeza e manutenção. É muito Aham. simples você limpar uma fachada de pastilha. Você não tem comparação com a dificuldade de limpar uma textura, um grafiato, um Uhum. granfino, um monocapa. Ele ancora muito mais a névoa salina, vai ter muito mais Uhum. proliferação de elemento As biológico. ranhuras, né? Fica Tu- tudo preso nas ranhuras, tu não a consegue limpar. superfície por si só. Então, se você fizer uma boa placa cerâmica com um bom rejunte, evitar, por exemplo, um rejunte cimentício na fachada, que é um rejunte muito poroso, cara, se aumenta assim drasticamente a vida útil, não só da estrutura, como de outros sistemas da sua edificação, né? Enfim, tem muita vantagem. É que a placa Uhum. cerâmica ela caiu em desuso no Brasil, um por custo e dois por erros de execução, porque a galera teve muito Uhum. problema de desplacamento de fachada e aí morre de medo, mas é por não saber executar, tá? Não é porque é um sistema ruim. Aham. Inclusive é um sistema muito mais eficiente do que o sistema tradicional de pintura. Questão de arrancamento, né? Assim, o desplacar e caiu da fachada e tal. Mas Exato, exato. é uma coisa assim, né? Isso tudo é uma questão, na verdade, que agrega valor. Vai de ti, vai do cliente conseguir vender isso como, né, um valor agregado ao empreendimento dele. Porque, por Muito. exemplo, se tu for fazer um orçamento de um laudo para alguém, com certeza vai ter gente que vai fazer o mesmo orçamento pela metade do preço. Tu não vai baixar por causa disso, é uma questão de, não, Sempre. qual que é o teu diferencial? O que que tu consegue? Talvez é mais assertivo ali na solução e tal, apresenta um laudo mais completo. A mesma coisa eu no projeto estrutural. Então eu cobro um preço. Pô, tem gente que cobra menos a metade do valor que eu cobro. Mas nem por isso eu vou baixar o preço por causa disso, né? Na verdade, é o que eu agrego o que eu agrego não só para edificação, sendo mais seguro e tal, mas de economia, de clareza dentro do projeto para que seja executado de forma mais coerente, mais correta, mais fácil. E a mesma coisa na construtora nesse caso.
cara vai lá e pastilha a edificação inteira. Essas construtoras que eu comentei, que estão pastilhando ali em bombinhas e tal, que é pastilha tudo, né, externo tudo, ela já é uma consultora de outro nível. Então, uma consultora que tu vai chegar ali, tu vai comprar um empreendimento, mesmo metro quadrado, de outra construtora, vai ser muito mais barato. Então, já tem um valor agregado. É igual Total. comprar uma camisa da Renner e uma da Lacoste. Total, Tudo total. tem um valor agregado, né? Vai da gente conseguir exatamente mostrar qual que é o diferencial desse diferencial. Esse negócio da pastilha é sensacional. Eu pensando aí nos 73 anos que tu comentou antes, imagina, 73 anos não é brincadeira, né? Não é brincadeira, cara, não é brincadeira. Você parava pra pensar, né? Nossa profissão, normalmente a gente vai iniciar ali na faixa de uns 25 anos. 73 anos, você vai estar nas últimas. Se você reconhecer a sua construção, fica orgulhoso, porque você vai estar muito bem, obrigado. Sem nem se não tá Então, vivo, né? exatamente, exatamente. Então, assim, é muito interessante. E aí entra, né? A gente já falou de cobrimento, a gente já falou de fator água-cimento, a gente já falou de adensamento, Resistência, adensamento, relação com a resistência. Tem um outro fissuração. fator, fissuração também. Aqui na fissuração entra até, eu comentei rapidamente da retirada do escoramento, mas até a retirada correta do escoramento, né? Aquele famoso tirar o balanço. Vou tirar as escoras do balanço, deixando só a ponta do balanço apoiada. Nossa, pelo amor de Deus. Daí cara, tu inverte o diagrama de momentos e daí tu vai deixar a viga solicitada ou a laje solicitada por um esforço que não estava previsto no projeto. Daí vai fissurar, fissurar, né? Você vai dar um apoio ali. Daí vai fissurar? Óbvio que vai fissurar, né? Não tem que fazer. Totalmente ao contrário. Totalmente contrário. Isso é super comum, Nivaldo, para quem não entendeu. Imagina que você tem uma marquise, por exemplo, pessoal. Aí você tem lá ela toda escorada, a laje escorada, e a pessoa deixou a escora só na ponta aqui. Tá errado. Escora tem que se tirar de fora para dentro, para você não inverter o diagrama de momento, porque senão você vai ter um apoio, né? Então você vai criar aquele momento gigantesco aqui no meio, que não era para estar ali, né? Tá fazendo o quê ali naquele momento? Então tem que tomar cuidado. Era para ter só um momento negativo, daí tu vai tirando as escoras e vai aumentando o momento negativo, porque vai deixando o balanço. Aí o pessoal inverte, deixa lá um momento positivo apoiando. Não tem cuidado. como... É comum a galera derrubar a laje, assim, no meu caso. Laje muito velha, muito deteriorada, o cara assusta. Fala assim, meu Deus, tá corroendo, tá super sério. Primeira coisa que o cara faz, põe uma linha de escora na ponta. Aí às vezes derruba. Ele fala assim, porra, eu derrubei escorando? Sim, você derruba escorando. Porque essa laje nunca foi projetada para ter esse esforço positivo e você criou esse esforço numa laje já fragilizada. Ela, ao invés de fissurar, ela vai pro chão. Acontece. Ela já tá bem deteriorada, né? Ela vai embora. Aí um outro fator, né? Acho que a gente já está chegando até no final aqui do nosso bate-papo, mas um outro fator importante, você está falando de fissuração por um esforço, né? Por tração. Mas existe também a fissuração por retração, que é aquela fissuração por falha na cura. Então tem que tomar muito cuidado com cura de concreto, cara. Muito cuidado com cura de concreto. É assim, é o carro forte de BO, de perda de resistência de concreto, mesmo concretos de alta qualidade, vai lá para o chão a resistência. E aí, às vezes, olha que interessante, você falou de usina. Você vai lá, rompe o corpo de prova que foi para a usina e tá com uma resistência lá no teto, tá top. Eu falei isso pro meu cliente essa semana, cara. E aí você vai romper da obra, você tira um testemunho lá da obra, tá no chão, tá horrível. Aonde está o erro normalmente? O erro muitas vezes vai estar na cura. 80, 90% das vezes está na cura do concreto. O cara não cura direito. O pedreiro joga água de manhã e acha que isso aí dá até amanhã do dia seguinte. É um crime fazer isso com o seu concreto. O cara faz aquela película e depois, né, tipo, se é num prédio de muitos pavimentos que é lá em cima, daí ele vai lá, faz aquela película, desce e já era, né? No máximo ele vai voltar, sei lá, no final do dia, mas o dia todo pegando sol... Sol estralando. Porque daí o que acontece? Eu até comentei com o meu cliente esses dias. Eu perguntei, vocês estão fazendo aí, vocês contrataram uma empresa para fazer ali o controle tecnológico, né? Daí ela, sim, não, a gente não está pegando só da concreteira. Eu até falei que assim, a concreteira vai lá, ela tem que fazer por norma, né, testar os lotes dela, a cada 2 caminhões, se eu não me engano, então ela tem que testar. Ela vai lá, tira o concreto, faz o corpinho de prova, só que ela leva o corpo de prova embora. Às vezes ela deixa até um dia ali, mas depois leva no outro. Chega lá na usina, ela tem uma câmara onde ela deixa o corpinho de prova submerso.
É, Daí tá errado? Não, porque é uma forma de cura, é normativo para ela, tá tudo certo. tá Ela tudo quer saber a certo. resistência do concreto. O concreto bem curado vai chegar naquela resistência. Então ela chega lá, deixa submerso, 28 dias, vai lá e testa. Pô, era 30, dá 40. Pô, uma baita de uma cura, né? Maravilhoso. Deixou às vezes submerso 28 dias. Daí o cara vai lá, concreta a laje, digamos que não faz controle tecnológico. Concreta a laje, a concreteira veio ali, deu tanto com a laje toda fissurada. E ela veio, não, mas meu concreto tem essa resistência, a concreteira. Aí tu tira o testemunho dá muito menor. Por quê? Porque o concreto que está lá ficou tomando sol, ficou perdendo água, teve retração, abriu fissura. E o dela foi curado perfeitamente. É Perfeito. o mesmo concreto. Né? É tipo dois irmãos gêmeos, um que estudou a vida toda e o outro que nunca estudou. Não tem como comparar o resultado dos dois. Não tem como comparar. A Total, ideia é total. essa da cura. Não tem, se tu não fizer a cura, tu não vai chegar na resistência que precisa. Tem umas Total, total, perguntas aqui, ó, total. que ó, o Enquanto você tem Rodrigo a pergunta, perguntou. fala aí, fala aí, fala aí. Ó, o Rodrigo é da Integral Engenharia, ele é aluno de Estruturas na Prática. Ó, Top. cheguei atrasado, não sei se já falaram. Alguma relação com a classe do cimento, CP2, CP3? Cara, sim, sim, mas eu acho que não dá tempo da gente entrar nisso aqui. A gente pode fazer uma live só disso se você quiser, mas tem que tomar muito cuidado com o calor de hidratação, com o Uhum. nível de escória, tudo isso vai influenciar sim, inclusive na sua proporção, no seu traço do concreto. O concreto, né, a durabilidade do concreto, para agilizar aqui, sempre vai estar em cima o quê? De traço, lançamento, cura e tem mais uma perna. Caralho, esqueci. O Traço, adensamento? lançamento. Isso, adensamento. Traço, lançamento, adensamento e cura, tá? Então, assim, o traço são os ingredientes, meu. Você pode ter a melhor batedeira, pode fazer a receita do Uhum. bolo. Se você não misturar os ingredientes certos da forma certa, vai dar diferença. Então, Uhum. assim, muitas vezes, né, tem que nem a minha avó, cara, ela gosta de fazer bolo. Você pegar outro fermento que não é o pó royal, ela te mata. Porque ela fala, meus bolos só crescem com esse. Por quê? Se Porque não ela fosse pegou cimento a mão Votoran? daquele. Exato, mas assim, não é nem o Votoran. Isso Sim, influencia sim. também, porque vai mudar na granulometria do concreto, enfim, do cimento, mas o tipo de cimento, né? E isso é outra coisa importante. Nossos cimentos da década de 90 para agora, 30 anos, mudaram um absurdo. Granulometria, Uhum. nível de escória, tudo isso foi alterando. Por quê? Porque é uma demanda industrial, né? A gente tem que tomar esse É, cuidado. Então, assim, influencia bastante. Mas, cara, é tema para uma live. Se vocês quiserem, depois a gente marca outra e a gente troca essa ideia. já vamos então até começar a pensar no assunto para marcar uma próxima. Olha Total, só, total. é uma coisa interessante até, cara, que antigamente, né, a maioria das usinas a gente ia comprar o cimento, era cimento CP1, CP2, CP3, CP4. Tem algumas que ainda vendem assim, mas, por exemplo, a Votoran, tu compra lá o cimento para estruturas, o cimento todas as obras, e daí tu acha que é tudo igual, mas se tu comprar Cuidado. todas as obras em São Paulo e todas as obras em Santa Catarina, eles não Muito são o diferente. mesmo cimento. Não. Eles não são o mesmo cimento, é o mesmo, teoricamente, é o mesmo produto que ela vende em dois locais diferentes e é diferente o cimento. A mesma coisa Total. de estrutura. Tu vai pegar o cimento de estrutura da Votoran lá em São Paulo e um aqui em Santa Catarina, vai ser um cimento diferente. Então, e não digo assim, CP1 diferente, não. São CPs diferentes. Eu já peguei de todas as obras com CP2 e com CP4, para ter ideia. Então, não, é que esse veio da Votoran de tal estado e esse veio da Votoran daqui. Então, para ver, isso é um negócio que a gente tem que estar atento mesmo, Tomar tem cuidado. que cuidar bastante cuidado. Total, total, total. Muito Aqui, vamos ver, importante. tem uma outra pergunta aqui. O Jadir, se der tempo, o Henrique podia falar um pouco sobre a exudação. Cara, o maior problema de exudação que eu vejo, Nivaldo, é na hora de adensamento. A galera erra muito na hora de vibrar concreto. A Uhum. cultura do brasileiro de vibrar concreto é deixar Deixa aparecer lá. a água. Larga o vibrador até surgir uma película de água na Uhum. superfície. Contar um segredo aqui. Você, pô, como mestrado aí na parte de concreto, você vai entender disso até mais que eu. Mas assim, cara, se você colocar o vibrador... Primeiro, pessoal, o vibrador... Vou fingir que é essa caneta aqui. Você não insere na diagonal, tá? Você insere ele vertical, perpendicular à superfície do concreto, para aumentar o raio de influência, tá? Para você evitar pontos sem adensamento. Então você insere ele. Não é vibrando na armadura, tá? Pelo amor de Deus, não é para encostar na armadura para vibrar o concreto.
Por quê? Quem Porque nunca você viu, vai né, reduzir a aderência. o cara chegar com o vibrador aqui, puxa e É, fica claro, assim. abraça, Daí ele vira abraça. para ti, o pedreiro vira para ti e fala, viu? Sou craque em vibrar, ó, não precisa nem vibrar. Resolvido, resolvido. Só que não, galera. Por quê? Você está aumentando a incorporação de ar ao redor desse vergalhão. Você está Uhum. reduzindo a ancoragem concreto vergalhão. Toma cuidado Aderência. com isso, a aderência. É. E aí tem um outro ponto. Cara, você colocou. Começou a aparecer água, tira imediatamente, porque você já está passando do tempo, você já está começando a exudar, você já está tirando água da sua proporção água-cimento do seu concreto. Aquela água ali, ela tinha sido dimensionada para hidratar o seu cimento, e não para ela estar na superfície. Ali ela vai estar servindo como cura, e não como hidratação de cimento. Você já vai estar começando a ter um problema de subidratação do seu cimento, consequentemente perda de resistência. Uhum. Exatamente, cara. Assim, ó, um dos problemas que eu vejo grande é exatamente essa questão do vibrar, seja vibrar pouco ou seja vibrar demais. É difícil tu encontrar alguém que tenha o jeito mesmo de fazer o adensamento correto, Sim. mas é mergulhar o vibrador e deixar lá enquanto o cara tá lançando o resto do concreto, às vezes está mais rápido com o vibrador do que o lançamento, então tu fica parado esperando, para não ficar fora, daí ele deixa afundado ali vibrando. E a questão de vibrar a armadura, principalmente em pilar. Por quê? Porque a gente fala, mas o cara não faz. Separa a concretagem do pilar em estágios. Concreta 1 metro, 1 metro, 1 metro, por exemplo. Mas não concreta 3 metros de pilar junto. Mas não digo concretagem diferente, eu digo abertura. Faz uma abertura na forma, concreta uma altura, depois vai na outra abertura, concreta outra altura. Não concretar lá do topo. Se tu concretar lá do topo, tu não consegue vibrar, obviamente, ele vai cair lá, ele vai segregar, porque ele vai cair a distância 3 metros, vai explodir lá no chão, daí fica aquele pé de pilar bonito que a gente sabe como é que é, né? Então o que vai acontecer? Vou ter que ir lá grautear o pilar, o pé do pilar, para poder fazer aquela correção do adensamento do pilar. Isso é muito comum também. Eu imagino que tu deve ver bastante disso. Muito, cara. Muito mesmo. O que acontece, Nivaldo? E só grautear é um paliativo, porque quando você vai olhar no longo prazo, você grauteia o nicho de concretagem, né? A bicheira, né? Popularmente dizendo. Você grauteia ela. Só que assim, como é que você acha que tá a porosidade desse concreto ao redor ali que não deu o nicho de concretagem, que não deu a bicheira? Tá lá em cima a porosidade, galera. Então, assim, é BO. O pessoal comentou aqui, na prática é quase impossível vibrar a armadura. Não tem problema encostar na armadura, pessoal. Vai encostar. Exatamente. Não é para você utilizar a armadura como vibrador. Que as pessoas normalmente pegam e juntam um no outro, assim, e ficam vibrando junto. É isso que é para evitar. Esse que é o objetivo. É porque, assim, com certeza não tem como. Até porque tu tem lugares que tem mais taxa de armadura, um encontro de viga. É natural. A viga sobre o pilar. Só que não dá para te forçar, botar o vibrador ali e forçar para isso, né? Não, vou adiantar meu serviço aqui, vibrar tudo. Não dá, é para isso. Sim. Cara, a gente tá com um problema aqui, porque quando a gente foi combinar exatamente da live, eu falei para ti assim, cara, se a gente começar a falar, a gente fica... Porque é um tema que, pô, o cara discorre e vai embora, né? Acabamos de chegar aí a 58 minutos no final da live e a gente queria falar, eu acho que sobre o tema ainda daria para falar mais umas 2 horas. Vai embora. O tema é longo, Mas assim, cara, Henrique, eu só tenho a te agradecer por ter aceitado o convite aí. Quero pedir assim, pro pessoal, todo mundo que está aqui, né? Eu imagino que, a gente falou muita coisa bacana sobre itens aí que vão incentivar na durabilidade da estrutura, no desempenho. Então, assim, se essa live te ajudou mesmo, tira um printzinho aqui da live, eu vou tirar o meu também, e daí posta ali e marca a gente. Porque realmente a ideia da live é o quê? A ideia da live é trazer conteúdo. Se não for para trazer conteúdo, para ajudar as pessoas mesmo, porque no final a gente fala sempre que é para pessoa, é para ajudar as pessoas, daí não tem motivo. Então a gente faz exatamente para trazer conteúdo, trazer uma mudança, né? Quando a gente fala assim, a mudança lá da obra tem que vir partir do engenheiro, o engenheiro tem que partir daqui a mudança para chegar na obra. Assim como a mudança da engenharia melhorar, tem que partir da gente. Então a ideia é exatamente essa aqui. Essa troca de ideia para a gente fazer aí exatamente, tentar fazer uma evolução, né? Trazer conhecimento e trazer uma evolução para o nível da engenharia. Então, cara, eu quero te agradecer, quero pedir para o pessoal tirar esse print aí e quero pedir para te dar uma dica de ouro. Tipo assim, resumo da nossa live aí, pensa assim, se fosse para falar sobre a durabilidade,
Qual que é o item mais importante, seja para o cara, projeto ou execução? O que que tu acha que é o mais importante a gente tomar o cuidado para garantir a durabilidade da estrutura? Se quiser linkar mais alguns itens, talvez. Cara, dica de Sei ouro, que é muita então, coisa. rapidamente, porque você não me preparou para essa pergunta. Você não me falou que eu ia ter que dar uma. Aqui Pô, de dica surpresa mais de ouro, bacana. né? De surpresa só para quem quer mesmo. Mas vamos lá. Cara, dica de ouro, de verdade, assim, na minha experiência profissional, é crie consciência na sua equipe. Porque você pode projetar a melhor estrutura do mundo, você pode explicar para o seu cliente. Se a equipe executiva não tiver consciência da importância de fazer aquilo que você está desenvolvendo ali, você não vai conseguir aquela durabilidade, você não vai conseguir o resultado que você tem. Então a equipe sim tem que ter consciência do que é necessário ser feito e o porquê. E uma segunda dica de ouro, essa não deu tempo da gente falar, eu queria bater nesse tópico, era uma das coisas que eu tinha pensado, é manutenção, tá? As pessoas acham que prédio é eterno. Prédio Se você tu quiser constrói uma discorrer vez e um nunca mais pouco, vai. se tu quiser discorrer um pouco sobre isso, fica à vontade. A gente discorre um pouquinho sobre esse tema. Ah, então rapidamente aqui, então rapidamente. Cara, o que acontece, galera? Eu uso exatamente essa analogia com os meus clientes. Eu acho que para vocês aqui, né, seguidores do Nivaldo que estão aqui hoje, também podem usar, porque vai fazer muito sentido para o trabalho de vocês. Eu sempre gosto de trazer para o meu cliente, no momento de abordagem, no momento de explanar os meus pensamentos, comparações com itens do dia a dia do cliente. Carro é o tradicional que eu gosto, porque todo mundo já teve ou andou em um carro, pelo menos, sabe como funcionam as dinâmicas de manutenção de um carro. As pessoas acham que a casa é o oposto de um carro. A casa você compra e não faz nada, só quando você quiser reformar tem uma cozinha mais bonita. Aí você faz alguma coisa. Mas não é, pessoal. Um carro, você não vai lá com 10 mil quilômetros troca o óleo, Uhum. com, sei lá, 100 mil quilômetros troca a correia, 40 mil quilômetros troca todos os filtros e assim por diante. A casa é a mesma coisa. A pessoa tem que ter consciência de que se ela, com o passar do tempo, não refizer uma pintura num pilar, não for lá e garantir que aquele desplacamento seja cuidado, aquelas fissuras do concreto sejam comatadas, não seja feita uma boa cura, são todas manutenções pequenas, baratas. Assim como no carro, é barato você trocar o óleo e os filtros. Uhum. Caro é você ter que chegar nessa situação aqui e você ter que fazer um reforço estrutural, cara. É comum, Nivaldo, eu pegar reforço estrutural em prédio, bate na casa de R$ 500 mil. Uhum. Então, assim, que Por poderia ter falta sido de evitado manutenção. com manutenções preventivas. Um carro, se você não trocar o óleo, não, o óleo tá caro. Tá bom, não troca o óleo. Você vai ter que pagar depois para retificar, o motor vai fundir. O motor? É. É muito mais caro. A mesma coisa acontece nos seus prédios, nas suas casas. Então, assim, uma coisa que é muito importante, eu estou tendo a honra aqui de falar com vários profissionais da área de projeto. Cara, uma coisa que é muito importante, eu falo isso para os meus alunos de pós-graduação, é essa questão de criar consciência nos nossos clientes de fazer manutenção na casa deles. Por quê? Porque ele vai ter uma casa muito mais durável, ele vai ficar muito mais satisfeito com o seu trabalho ao longo dos anos, porque, de novo, a gente não trabalha com um bem pouco durável, né? Sei lá, com uma garrafinha, vai durar aqui 2 anos na minha mão e eu jogo fora. Cara, Não é uma trabalha no casa. curto prazo, é no longo Exato. prazo. Então, assim, não adianta nada seu cliente te amar hoje, dali 5 anos entregou a casa começa a aparecer um monte de problema. Então, assim, são dicas que você ensina seu cliente, ele vai ficar mais grato, vai gerar mais relacionamento, mais empatia e você vai conseguir esse cliente satisfeito por muito mais anos. Você imagina esse cara, daqui 10 anos, engenheiro esperto vende agora, engenheiro realmente eficiente, ele vende pro resto da vida, cara. O que Uhum. acontece? Imagina esse cara daqui 10 anos, no churrasco da casa dele, e falar, cara, minha casa tem 10 anos e não tem BO. Chegar o É. amigo dele nesse mesmo churrasco xingando o engenheiro da casa dele, que deu um monte de pau e a casa é nova. Ele fala, pô, a minha tem 10 e tá perfeita, acredita? Tá aqui o cartão do Nivaldo. Então, assim, isso é estratégia de médio e longo prazo. E a Uhum. verdade é, né? De novo, ninguém tá querendo trabalhar para trabalhar só um ano. A gente quer trabalhar o resto da vida com isso. É, eu acho que essa aí foi a dica de ouro, hein? Essa aí foi sensacional. Ninguém vende a curto prazo, a gente não é lojista, a gente não vai vender uma blusa, a gente não vai vender um negócio. A gente vende a longo prazo, a gente vende um bem que é durável e a gente vende a satisfação do cliente que vai vender para a gente. Nosso melhor vendedor é o cliente. Então, tu faz um serviço bom, teu resultado é bom,
o cliente vai passar o resto da vida falando de ti e te vendendo sem nem tu tá pagando ele para vender. Tipo assim, é um vendedor natural. E isso é o grande diferencial. Tá? Aquela famosa... Todo mundo fala, vou numa entrevista de emprego, o fulano lá pegou emprego porque é o primo, é o cunhado, é o que indica, é o QI. Tudo é QI. E na venda é assim. Então, o cara que recebe vários orçamentos, mas tem uma indicaçãozinha de alguém, tudo é indicação, né? Tudo é indicação. Muda muito. Muda muito Então, mesmo. essa aí, dica de ouro, a manutenção e exatamente garantir essa vida útil. Total. Cara, Total. só quero te agradecer mesmo, assim, sensacional. Gratidão. Já fizemos uma live outra vez e foi sensacional também. Foi sobre outro tema, foi sobre manifestações de uma forma geral. Verdade. E agora a gente trouxe para a durabilidade das estruturas. E, cara, é uma honra sempre falar contigo, gosto muito. A gente se dá bem aqui, troca bastante ideia. Sim. A dinâmica fica boa, né? E tenho certeza que agregou para bastante gente aí. Então, quero te agradecer. Quer deixar teu recado final aí, teus congratulações aí finais? Total. Vai ser um prazer. Vamos encerrar. Bom, galera, queria agradecer a atenção de vocês. Foi incrível trocar essa ideia aqui com vocês. Nivaldo, gratidão, cara. É sempre muito gostoso conversar com você. É muito gostoso conversar com um profissional competente, assim, um profissional que sabe o que está falando. Então, assim, tô aqui à disposição. Quando você quiser convidar de novo, vai ser uma honra, uma honra. Quem aí for da sua audiência, quiser ir lá, ficou com alguma dúvida, deixa aqui meu perfil, henriquebosco.eng, à disposição, me chama lá no direct, cara, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouco, porque é muita gente, né? Mas e assim, cara, gratidão, tá? Gratidão. Quem quiser aprender um pouquinho de manifestação patológica, engenharia diagnóstica, como funciona o mercado, também fica lá meu perfil. E quem é meu seguidor e tá aqui na nossa live de hoje, cara, tá aqui uma ótima indicação de profissional, assim, ímpar, altamente qualificado, que eu acredito muito. Então, por favor, também fica essa dica pessoal minha para seguirem aí o conteúdo do Nivaldo, que é muito bom mesmo. Valeu, tamo junto. Olha, o Matheus, ele é teu aluno? O Matheus também é aluno de Estruturas da Prática, ó, do Decole e do Estruturas da Prática. Que massa. Boa. Legal. Cara, assim, ó, quem tá aqui, ó, o Henrique, aqui tem o perfil dele. O Henrique é referência. Se for alguém que eu fosse recomendar para aprender sobre engenharia diagnóstica, não teria outra pessoa. O Henrique é referência no que ele faz. E é o cara que vive disso. Eu falei ontem na live e vou repetir hoje. A gente tem que seguir e tem que pegar informações, conhecimento de pessoas que realmente vivem disso. Porque tu pega lá um cara que fala de engenharia diagnóstica, mas o cara não sabe fazer um laudo, nunca fez. Então, tu tem que exatamente reter conteúdo de quem exatamente transborda esse conteúdo. Então, eu só faço estruturas, eu vivo de estruturas. Então, eu transbordo aqui na minha rede social estruturas. E o Henrique, a parte de engenharia diagnóstica, para seguir o cara, é só isso. Ele vai lá, mostra nos laudos ainda. Tô vendo aqui, agora, ó, cheguei numa vou fazer uma vistoria, olha só como é que tá a situação. E já explica como é que tá, daí a gente já aprende aqui, já anota no caderninho. É sensacional. Então, Henrique, obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceito. E quero avisar o pessoal também que está aqui que amanhã a gente tem live, a gente tem a semana toda de lives, amanhã a gente tem live com a Michele da AutoQI. E a gente vai falar sobre a importância de fazer projeto estrutural em BIM. Por quê? Tem alguns profissionais, os calculistas influencers que eu já vi por aí, falando que não, projeto estrutural não precisa fazer em BIM. Para que eu faço estrutural em BIM? Que precisa arquitetônico e tal. E a gente vai debater esse tema amanhã, porque, na verdade, um dos mais importantes de ser feito em BIM é estrutural, porque é o que vai deixar em pé. Então, assim, ó, amanhã, live com a AutoQI, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, às 14 horas, para falar sobre projeto estrutural em BIM. E compartilhem a live, ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram, para se vocês quiserem ver de novo e tal, e compartilhem aí com quem vocês acham que merece receber um pouquinho desse conhecimento. Um abraço. Tamo junto, brigadão Henrique e brigadão a todos que mandaram as perguntas, perguntaram aí. Valeu. Valeu, muito bom. Tchau. Tchau.